Silvana é membro da nossa igreja em Jaguaquara e é uma bênção no nosso ministério. É a nossa secretária, tesoureira, pregadora e tudo mais. E ainda mais. Que Deus te abençoe, minha querida. Seja bem-vinda e obrigada. Obrigada, irmã. Graça e paz, irmãos. Amém? Tenho cargos acumulados, viu, pastor Isley? É um prazer, meus irmãos, estar aqui nesta manhã. Uma honra, uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de podermos fazer parte dessa mesa, fazermos parte deste banquete, fazermos parte deste momento que o Senhor projetou, que o Senhor desejou, que o Senhor permitiu que acontecesse em nossas vidas. Eu quero desejar a você que você esteja assim, recebendo do Senhor, renovando as suas forças, a sua convicção de mulher do Senhor, de mulher serva de Deus, de mulher que o Senhor chamou para ser transmissora de um legado. Amém? Meu nome é Silvana, como a irmã Lenilda falou, eu sou membro da Igreja Batista Nacional Monte Carmelo, em Jaguaquara, Bahia, ali no sudoeste da Bahia. Aqui no sudoeste da Bahia, quase. Pertinho, só umas 15 horas, 16 horas. ali. Né? Meu pastor Isley Vieira Guimarães, minha pastora irmã Lenilda Guimarães. E eu sou casada com o irmão Renan. Tenho um filho de 11 anos, chamado Rafael, minha preciosidade. Tenho minha mãe, Maria da Glória. Tenho minha irmã em Cristo, minha companheira de dias, a irmã Concinha, que está em casa. Quero mandar um beijo para ela, que ela está me ouvindo. E também todos os nossos irmãos lá ali de Jaguaquara, da nossa igreja. E dizer, irmãos, que ontem eu estava ouvindo a irmã Cláudia, e ela, com muito carinho e com muito enlevo, nos apresentou o legado que ela recebeu da sua família. E eu também recebi este legado, em especial um legado que eu recebi da parte do meu pai, que não está mais conosco, mas que transmitiu para a minha vida o amor pelo Senhor, o amor pela palavra de Deus. O meu pai, ele nasceu em uma casa de evangélicos. Ele sempre foi batista, mas ele levou muitos anos distante do Senhor. Muitos anos, e foram anos muito difíceis. Meu pai era alcoólatra, ele bebeu muito, mas aprove ao Senhor que Deus trouxesse a minha mãe para Cristo, e através dela, o Senhor trouxe o meu pai de volta para a casa do Senhor. E o meu pai, ele era evangelista, ele era discipulador, ele era conselheiro, ele era amigo. E ele amava a palavra de Deus, ele amava o cantor cristão, inclusive as músicas do cantor cristão que eu conheço de cor, conheço por causa dele, porque ele cantava nos dias de bebida, nos dias que estava afastado do Senhor, ele sempre cantava os hinos do cantor cristão. E isso foi transmitido para mim. Eu sou filha única, e como filha única tive muitas dificuldades na vida. Assim, eu perpetuei a dificuldade no meu filho, que é filho único. Mas o legado que o meu pai me deixou e que minha mãe está me deixando é um legado de amor pela palavra do Senhor. E esse é o tema dessa manhã. O tema que nós estaremos pensando, que nós estaremos trazendo a reflexão nesta manhã para as nossas vidas. Qual é o legado que eu tenho deixado para a minha família? Falar de família nesses dias, irmãos, é algo assim de extrema necessidade. E eu queria que você agora aquietasse o seu coração, porque existe uma militância nas regiões espirituais para a destruição da família. E nós, como servos do Senhor, nós como mulheres de Deus, como homens de Deus, como pessoas que o Senhor escolheu, precisamos estar atentos, porque Deus, Ele colocou em nossas mãos uma responsabilidade e nos chama neste dia para que possamos entender, compreender e nos alertar para o fato de que a família, ela é algo que foi instituído
instituído, desejado, projetado pelo Senhor, e o inimigo, ele não tem autoridade para destruir aquilo que o Senhor planejou. Embora nós estejamos vivendo dias em que existe uma militância imensa, que eu não preciso nem falar para você, porque você sabe, você acompanha, você vê, para a destruição dos valores da família, para a destruição dos princípios da família, para a destruição daquilo que está estabelecido na palavra do Senhor para a família. Nós precisamos nos levantar, nos erguer e dizer ao mundo que a igreja de Cristo, ela tem um compromisso de gerar um legado de amor e serviço e obediência à palavra de Deus. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. E aí eu queria convidar você nesse instante a abrir a sua Bíblia. Eu não vou falar de uma mulher. Eu trabalho na nossa CBN Mulher de Jaguaquara, na IBNMC, com cultura espiritual, e a gente está sempre falando das mulheres, da palavra do Senhor e o que as experiências delas nos ensinam. Mas nessa manhã eu queria convidar você a meditar em um legado preservado e passado por um homem. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Josué, no último capítulo. Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Amém? Você vai colocar a sua Bíblia aí no versículo... A partir do versículo 14. O versículo 14 de Josué, só para a gente poder fazer um pouquinho de contextualização, mas aqui no versículo 14 de Josué, ele diz o seguinte: agora, portanto, temei ao Senhor e o servi com sinceridade e em verdade. Ponde de lado os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio e no Egito, e servi ao Senhor. E se vos parecer mal, eu vou mudar aqui só um pouquinho a versão, vou ler a versão da King James, que é a que está projetada, diz assim: porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, servir ao Senhor, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram os vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você puder, depois eu lhe aconselho que você leia este capítulo todo e leia em voz alta. É tremendo. É fantástico o que a gente encontra neste capítulo. E esse texto em especial, esta fala em especial, o que Josué, ele coloca diante do povo de Israel, nada mais é do que um desafio para que aquela nação recém-formada por Deus entenda que não existem meias opções, que não existem opções alternativas, que para a família existe apenas um caminho, existe apenas uma escolha: ou você escolhe servir ao Senhor, ou você escolhe servir o mundo. Ou você escolhe agora servir a Deus, ou escolhe servir as divindades estabelecidas no reino espiritual. Ou você escolhe agora servir a Deus, ou você escolhe servir as institucionalidades, as logias e todas as coisas que têm aparecido e que têm afastado a família da presença e do serviço do Senhor. E ali diante do povo de Israel, um povo que estava acabando de receber uma terra, uma possessão, uma herança.
Percebam que o processo que está se dando aí neste momento é de que toda a nação havia sido dividida, cada tribo havia recebido uma herança, uma possessão de terra. Herança. Legado, irmãos, é muito mais do que herança. Josué ele diz assim: olha, vocês receberam terras, vocês vão trabalhar, vocês vão crescer, vocês vão multiplicar, vocês serão próximos, vocês serão uma nação muito grande, uma nação forte, a nação do Senhor. Mas tudo isso só vai acontecer dependendo do que vocês irão fazer, não com herança, mas com o legado que o Senhor colocou em suas mãos. Nós sempre nos preocupamos muito com o visível, com a formação profissional do meu filho, com a formação intelectual do meu filho, com a integridade física dos nossos filhos, com o que nós vamos deixar para que ele se mantenha, para que ele não passe sufoco, para que ele consiga se manter, para que ele consiga andar e ter uma vida confortável neste mundo. Mas isso aí tudo é herança. Legado vai muito mais além. Vai muito mais além. E aí quando nós vamos pensar, minhas irmãs, no que o Senhor fala para Josué, e o que Josué ele coloca diante do povo, nós percebemos que o que ele está dizendo para o povo é que diante deles, ele estava sendo estabelecido, nada mais, nada menos do que um compromisso. O legado que o Senhor colocou em nossas mãos, irmãs e irmãos, é um legado que caminha, que trilha o viés do compromisso. Esse termo é um termo técnico, um pouco jurídico. E quando a gente fala em compromisso, a gente lembra de obrigação, a gente lembra de um trato, um ajuste, um comprometimento que é estabelecido entre partes. Entre partes. E aí quando você vê Josué chegando para o povo e dizendo, é interessante, irmãos, que essa palavra compromisso, ela vem do latim compromittere. E essa palavra ela é formada por duas palavras. Com, que é junto, e promettere, que é prometer. Então compromisso nada mais é do que junto, prometer, ou prometer junto, ou ambos fazerem uma promessa. Ambos caminharem do mesmo, buscando o mesmo objetivo, porque eles têm um trato, eles têm um acordo, eles têm uma junção, eles fizeram um ajuste entre si. Antigamente, quando a pessoa ia fazer um acordo, tinha um nomezinho que as pessoas davam antigamente, fazia os acordos entre elas. E aquele acordo ali, muitas vezes não tinha nem papel, porque só a palavra do homem valia, não era, pastor? O fio do bigode. Não precisava nem de papel, bastava a palavra, era o suficiente. Porque um acordo, um compromisso, ele não poderia ser quebrado. E nós entendemos, irmãos, isso muito bem, porque compromisso, ele é acordo, ele é promessa, ele é responsabilidade, ele é uma dívida. Quando você vai lá no banco pedir um dinheirinho para o banco, vai lá pedir um dinheirinho para o banco lhe dá um dinheirinho, e lhe dá um monte de papel para você assinar. Fica sem atender os requisitos daquele papelzinho que você assinou, para você ver o que acontece. Não paga uma parcela do seu empréstimo, daquilo que o banco te deu emprestado, para você ver o que acontece. Você contrai uma dívida. E uma dívida que cresce por minuto, porque os juros do banco não é amigável. Porque compromisso, irmãos, compromisso, e principalmente o compromisso que o Senhor colocou em nossas mãos como geradores de legado para a família, é um compromisso que vai além de acordos ou tratos. É um compromisso que tem nome de aliança. Assim como o Senhor ele faz uma aliança conosco, nós também fazemos uma aliança com o Senhor.
A aliança, ela não é unilateral, ela é duas partes que se acordam. E quando Deus, ele nos chama para gerarmos legado na família, ele diz: vocês têm um compromisso comigo, igreja. Vocês têm um compromisso comigo. E é engraçado que até aquele momento ali, até aquele dia ali, o Senhor já havia feito compromissos com Adão e Eva, já havia feito uma aliança com Noé, já havia feito uma aliança com Abraão, já havia feito uma aliança com Moisés. São alianças que nós conhecemos. Mas quando a gente chega aqui em Josué capítulo 24, nós percebemos que é Josué que chama o povo para que o povo faça uma aliança com Deus. Percebem, irmãos? Percebem, irmãos, que o compromisso de gerarmos um legado de serviço e obediência em nossa casa, em nossa família, é nosso. É nosso. Josué, ele chega diante do povo e diz: olha, Deus tirou vocês do Egito com mão forte, Deus fez coisas grandiosas em suas vidas, Deus os libertou, Deus colocou vocês em uma terra prometida. Agora prestem atenção, vocês precisam se comprometer com Deus. Vocês vão usufruir das bênçãos do Senhor, vocês vão usufruir das promessas do Senhor, vocês vão usufruir das coisas boas que o Senhor tem para cada um de vocês, mas vocês também precisam entender que têm um compromisso com Deus. Porque muitas vezes nós nos sentamos, irmãos, em nossas cadeiras, nós ajoelhamos em nossas camas e dizemos: Deus, a minha família, Deus, o meu marido, Deus, o meu filho, Deus, me ajuda, Deus faz, Deus, por favor. Mas e a minha postura diante de Deus e da família? Porque o Senhor continua o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O mesmo Deus que colocou Josué na terra prometida, derrubando as muralhas de Jericó, fazendo o povo transportar o rio Jordão, vencendo os gigantes daquela terra. É o mesmo Deus que derruba muralhas em nossas casas. É o mesmo Deus que faz a gente transpor rios em nossas casas. É o mesmo Deus que nos coloca na terra prometida. Mas é um Deus também que requer de nós compromisso. Compromisso. E aí, a gente vai pensar, deixa eu passar, porque senão eu fico aqui falando e esqueço de caminhar. Josué, ele chama o povo. E aí no versículo 24, ele diz assim, ele chega para o povo e diz: vocês entendem que vocês estão estabelecendo diante de Deus um compromisso? E o povo disse: entendemos, Josué. Vocês estão compreendendo bem isso que vocês estão ouvindo? Estamos, Josué. Então Deus estará sendo testemunha entre vocês e o que vocês estão falando, e vocês também são testemunhas. Somos, Josué, testemunhas. E ali o texto no versículo 24 diz que todo o povo declarou diante de Josué: ao Senhor, o eterno nosso Deus, serviremos, e somente a sua palavra obedeceremos. A aliança estava estabelecida, irmãos. O acordo estava feito. O povo estava assinando com sua palavra que somente ao Senhor eles serviriam, que somente ao Senhor as suas famílias serviriam, que somente ao Senhor eles obedeceriam. E fizeram um trato, um ajuste, um acordo, um compromisso com Deus. Um compromisso com Deus. E aí a gente pensa que se servir ao Senhor, se obedecer ao Senhor, se acordarmos com o Senhor, como fez o povo de Israel, ou se fizemos esse acordo, por que a gente não continua obedecendo? Aonde foi que a gente ficou? Porque é um caminho
é uma via de mão dupla, de ida e de vinda. A gente caminha com o Senhor caminha com a gente. A gente obedece ao Senhor, o Senhor nos abençoa. A gente vai com o Senhor vai com a gente. Olha, povo, se vocês continuarem nos caminhos, se vocês continuarem obedecendo, nós vamos obedecer, o Senhor vai estar com vocês. Mas aí a gente percebe, irmãos, que muitas vezes as pessoas dizem assim, mas, irmã Silvana, não é apenas servir ao Senhor o que eu quero para a minha família. Eu quero muito mais. Eu quero que meus filhos alcancem muito mais. Eu quero que aconteçam muito mais coisas na minha família. E mais coisas acontecerão, mais bênçãos chegarão, mais promessas serão cumpridas. Mas não é apenas isso. Porque o que nós geramos, o que nós fazemos, irmãos, o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos gerando se o servir ao Senhor, se o obedecer ao Senhor, se eu estar aos pés do Senhor não for a nossa maior preocupação? Eu quero que meu filho tenha sucesso na vida, mas eu quero principalmente que ele sirva a Deus de todo o coração. Eu quero que meu marido seja próspero, mas eu quero principalmente que ele sirva a Deus de todo o coração. Eu quero que os meus vizinhos se estejam bem, mas eu quero principalmente que eles conheçam Jesus. O que é que estamos gerando? Presta atenção nesse videozinho aqui, bem rapidinho. Escutem bem esse vídeo. Rapidinho. O áudio. O áudio. Se não passar, tem nada não. Eu falo o que tem no vídeo. Há uma tragédia silenciosa que está se desenvolvendo hoje em nossas casas e diz respeito às nossas joias mais preciosas, nossos filhos. Nossos filhos estão em um estado emocional devastador. Nos últimos 15 anos, os pesquisadores nos deram estatísticas cada vez mais alarmantes sobre um aumento agudo e constante da doença mental da infância que agora está atingindo proporções epidêmicas. As estatísticas nos mostram que 1 em cada 5 crianças tem problemas de saúde mental. Um aumento de 43% no TDAH foi observado. Um aumento de 37% na depressão adolescente também foi observado e um aumento de 200% na taxa de suicídio foi observado em crianças de 10 a 14 anos. Mas o que está acontecendo e o que estamos fazendo de errado? As crianças de hoje estão sendo estimuladas e... O que nós estamos fazendo? Os irmãos ouviram a pergunta? Conseguiram pegar rapidinho aí essa estatística horrorosa? Mas nem precisava da estatística, né, irmãos? Porque a gente sabe. Eu tenho minhas dúvidas aqui se existe uma pessoa aqui que não conheça uma criança com algum desses transtornos novos que nós temos conhecimento. TDAH e depressão e daí por diante. Criança, não estou falando de gente velha não. Da minha idade em diante, não. Estou falando de crianças. Eu tenho um filho de 11 anos, meu filho único, criado da maneira mais errada possível que alguém possa criar uma criança. Com todo mimo, com todo dengo, com toda a proteção que eu, a tia, os avós puderam dar, a gente deu até o extremo. E eu vivi um tempo de desespero, porque eu sabia que estava fazendo errado. E não sabia o que fazer. Como tem muitas vezes ainda hoje que eu não sei o que fazer. Eu hoje entendo que eu penso que pelo menos
a gente tem que ter pelo menos 2 filhos, que o primeiro a gente erra, o segundo a gente acerta mais um pouquinho. Não, doutora? A gente erra com o primeiro, no segundo a gente já tem experiência. Mas aí comigo não vai ter jeito mais, que eu só fiquei com Rafa mesmo. E eu já cheguei diante do Senhor e dizer: Deus, me ajuda, porque eu não sei o que fazer, Senhor. Eu não sei o que fazer. E a gente vê a criança, ela se formando, ela crescendo, ela desenvolvendo o seu caráter. E você conhece o seu filho. E você sabe onde é que está lá o pecadinho, a manchinha, a dificuldade de personalidade, de caráter sendo formado. E aí, como mãe, como pai, como família, a gente detecta certas coisas. E se eu entender qual é o meu compromisso, se eu entender qual é a minha função de geradora de um legado dentro da minha casa, é nesse momento que eu vou detectando as lacunas na formação do caráter do meu filho, que eu preciso me posicionar. Mas não é apenas na educação do filho, porque uma família não é apenas um filho, mas é um relacionamento entre pais e filhos, é um relacionamento entre os cônjuges, é um relacionamento entre os parentes. A família é uma estrutura muito grande, por menor que seja a sua casa. E toda estrutura do seu lar, toda a engrenagem da sua casa, da sua família, do seu núcleo familiar e da sua família macro, essa estrutura, essa engrenagem, ela está na sua mão. É Deus que está tomando conta. Glória a Deus, Jesus. Obrigado, Senhor. Mas você é que gerencia. É você quem gerencia. E aí a gente vê Josué, ele tomando uma decisão. Preste atenção, irmãos. O texto aqui, esse texto que nós lemos, é porque a gente não tem acesso ao texto original, mas a palavra escolhi. Tá destravado, Li? A palavra escolhi, esse termo aí, irmãos, se a gente for dar uma olhadinha lá, na língua original, o tempo que essa palavra foi escrita é um tempo de continuidade. Não é algo que você diz assim, não, eu escolhi isso aqui, acabou, e foi uma ação que se encerrou ali. Mas esse escolhi, dito por Josué, irmãos, é como se ele estivesse dizendo assim: olha, nesse momento, eu escolhi servir ao Senhor, eu continuarei escolhendo servir ao Senhor, eu estou todos os dias escolhendo servir ao Senhor, eu e a minha casa, nós não vamos parar nenhum momento de escolher servir ao Senhor. É compromisso. É algo que eu gerencio, é algo que está na minha mão, é eu que preciso me levantar, é eu que preciso me erguer, é eu que preciso tomar uma posição, é eu que preciso me colocar diante do Senhor, diante da brecha, diante da palavra, pela minha casa, pela minha família, porque é um compromisso que Deus colocou em minha mão. Eu escolhi e continuarei escolhendo. E quando a gente fala nessa escolha, nessas ações contínuas, ações que passarão de geração por geração, a irmã Cláudia falou sobre isso. Quem se lembra ontem, ela deu um nome para essa continuidade de geração em geração. Alguém se lembra? Legado o quê? Olha, o povo está afiado. Legado intergeracional. Passa de geração em geração. Tem que ter continuidade. Não pode ficar no meio do caminho. Não pode acabar quando você morrer. Ou quando você se for. Ou quando o seu filho sair de casa e for para a faculdade.
Ou quando o seu filho sair de casa e for fazer a família dele. Essa ação, irmãos, ela tem que passar através das gerações. Através das gerações. O texto aí de Josué, eu queria que você abrisse e olhasse comigo o texto de Josué, o versículo 26. O versículo 26, ele diz assim, o povo diz. É engraçado que Josué, irmãos, ele é bem enfático nas suas palavras. Ele chega e ele não acredita naquela aliança que o povo está fazendo. Ele diz assim, vocês não vão fazer, vocês não vão continuar. Vocês não vão conseguir manter a promessa. Vocês não vão conseguir cumprir com o compromisso, o contrato. Vocês vão deixar, vocês vão se desviar, vocês vão desobedecer e Deus vai castigar vocês por causa disso. Josué é bem claro, você vai ler o texto e você vai ver. Aí o povo diz, não, longe de nós abandonarmos o Senhor, longe de nós abandonarmos Yahvé para servirmos ao outro Deus. Esse legado vai perpetuar entre as gerações, Josué. A gente vai continuar servindo ao Senhor, mas isso, irmãos, não é algo fácil. Isso não é algo simples. Manter um acordo, manter um objetivo, manter uma promessa, não é algo simples. É algo que requer que você lute todos os dias, que você fique todos os dias ali diante do Senhor e estabeleça uma posição para que você não desista. O versículo, não é nem o versículo, mas todas as irmãs aqui que são mães. Quanto tempo levou para você ter o seu bebê? 9 meses. São longos, não são, irmãs? 9 meses. Hoje em dia não conta mais em meses, não. Agora é em dias, em semanas. Quantas semanas? E varia, né, de um para o outro. Uma gestação, irmãos, ela demanda tempo. Sabe por que uma gestação demanda tempo? Porque enquanto aquele feto, aquele embrião, que se desenvolve, vira um feto e vira uma criança, ele está sendo nutrido. Pode passar, por favor, meu amor. Ele está sendo formado, ele está se desenvolvendo. Ele está recebendo nutrientes da mãe. Ele está sugando da mãe o cálcio para formar os seus ossos. Ele está desenvolvendo os seus órgãos. Porque gerar, irmãos, é desenvolver, formar, é produzir algo. Mas a gente não tem paciência para esperar. A gente não tem paciência para poder nutrir. A gente não tem paciência para poder cuidar. E por isso muitas vezes a gente peca, a gente erra, a gente desiste, errou, caiu, não deu certo. Vou falar do meu filho mais uma vez porque é o que me compete. Rafa, ele tem uma dificuldade de matemática igual a mãe dele. E aí agora está tendo prova oral na escola de tabuada. Para que os meninos consigam fazer as outras coisas de matemática, tem que saber tabuada. E aí, a primeira prova oral que teve, ele perdeu. A segunda, ele perdeu. E ele chegou em casa tremendo nas bases, porque a mãe dele com certeza ia brigar com ele. A mãe dele, ele vem no caminho com a tia. Mamãe vai brigar comigo, titia. O que é que mamãe vai falar, titia? Aí ela fala, não vai falar nada não, Rafa. Tua mãe não vai brigar contigo não, calma. E aí eu cheguei para ele e falei, vamos estudar, meu filho. Perdeu. Mas a gente não vai continuar perdendo, vai? A gente precisa ganhar. Você precisa passar na próxima. E como é que a gente vai fazer para passar na próxima? Estudar. E aí a gente vai estudar tabuada de manhã, a gente vai estudar tabuada de tarde, a gente vai estudar tabuada de noite. A gente vai sonhar com tabuada. A gente vai para a escola falando tabuada, a gente volta da escola falando tabuada.
E a gente vai construindo o conhecimento da tabuada, para que no próximo desafio que ele tiver, ele consiga passar. E ele conseguiu, irmãos. Ele conseguiu. No terceiro teste oral, ele passou com louvor. Ele conseguiu. Mas não foi algo que aconteceu da noite para o dia. Houve uma persistência, houve uma construção. Porque isso é gerar. Por menor que seja uma gestação, por mínima que seja. O animal que tem a menor gestação no mundo é um gambazinho australiano. É 11 dias de gestação. Pensa aí. O bichinho feio, fedorento, leva 11 dias para parir um bocado de bichinho feio e fedorento. Ó, pensa. Mas são 11 dias necessários para que haja, irmãos, a nutrição, para que haja um crescimento, para que haja um amadurecimento, para que haja uma passagem de legado. Para que haja uma passagem de legado. Se isso não acontecer, irmãos, vai acontecer que o feto, o embrião, a criança, aquilo que você está gerando, ela vai morrer. Se você não perseverar, se você não nutrir a sua família, se você não tiver compromisso com aquilo que Deus colocou na sua mão, o seu bebê, ele vai morrer, ele vai ser abortado. E Deus, ele não fez a família para que ela sofresse um aborto, irmãos. Deus, ele não formou a tua família para que ela fosse abortada, para que os teus filhos fossem perdidos, para que o teu casamento fosse desconstruído, para que a tua casa fosse ruída. Não, Deus fez a sua família para que ela tivesse crescimento, amadurecimento e vivesse aquilo que Deus tem para ela. É por isso que acontece. É por isso que o Senhor, ele nos chama a gerar um legado. Deixa eu te contar um caso. O povo não chegou diante de Josué e disse: a gente vai ser testemunha, a gente vai fazer isso, a gente vai cumprir. Pois é, bastou uns 3 dias depois para o povo começar a fazer acordos com o inimigo. Começar a fazer parte das coisas que existiam na terra de Canaã. Começasse a fazer alianças com os povos pagãos. A nossa família, irmãos, ela está inserida em um mundo pagão. A nossa família, ela está inserida em um mundo, irmãos, que não vai oferecer nenhuma bênção espiritual para os nossos, mas vai sempre querer levar a nossa família para a perdição. As ideias, as construções que estão sendo feitas, as mensagens que estão sendo transmitidas, os desenhos que estão sendo gerados, os filmes que têm sido emocionados, as séries que têm sido passadas dia após dia nos streams que nós acompanhamos e permitimos que os nossos acompanhem, as mensagens de redes sociais, os youtubers e tiktokers, as influências, tudo que tem bombardeado a nossa mente, a nossa visão, o nosso espírito, os nossos filhos, a nossa casa. Não são nutrientes, não geram amadurecimento, não fortalecem a nossa família. Pelo contrário, vai fazer com que a gente faça aliança com os povos pagãos. Foi preciso que antes de Josué morrer, que isso aqui foi no finzinho da vida de Josué, irmãos, ele chamasse o povo novamente e desse umas duras e dissesse: vocês fizeram tudo errado, voltem, não quebrem a aliança. Pode passar, Belinha. Voltem. E o texto lá de Juízes, o texto de Josué vai dizer que o povo começou a se lamentar, que o povo reconheceu em alta voz. É Juízes capítulo 2, versículo 4. E diz que também eles continuaram
depois que entenderam, que reconversaram, que voltaram a pensar, que retomaram o tratado que haviam feito, que pegaram novamente o documento que haviam assinado, que haviam estabelecido, aquele povo voltou, irmãos, a servir o Senhor. O texto de Juízes 2:7 é perfeito, é lindo. Marque na sua Bíblia. Juízes 2, versículo 7. Diz que eles ainda continuaram a servir o Senhor durante toda a vida dos anciãos, os líderes do povo que sobreviveram a Josué e que conheceram todas as grandes obras que o Senhor fizera em favor de Israel. Um legado continuado. Um compromisso que perpetuou. Mesmo que lá na frente, quando aquela geração morreu e se levantou uma outra geração e deixaram de servir ao Senhor, porque a gente é cabeça dura mesmo. Mas aquela geração que andou com Josué, aqueles líderes, irmãs líderes, aqueles anciãos, aquele povo que havia feito uma aliança, eles morreram aliançados no Senhor e no compromisso que fizeram, eles e sua família. Não podemos quebrar o acordo. Não podemos quebrar a aliança. Cadê sua aliança? Quem tiver sem aliança aí vai ficar de castigo. Quem tiver aliança, quem já fez uma aliança o dia e está sem aliança. Geralmente, né, a gente tem a aliança e a gente não gosta que os nossos esposos fiquem sem aliança, né, irmãs? Né, irmãs? Ou você gosta de deixar seu irmão, seu esposo lá, seu santo, desaliançado? É um símbolo, não quer dizer nada. Quer dizer, ele não impede que nada aconteça. É isso que eu quero falar. Se você não entender o significado dela, se você não compreender por que esse anel está no seu dedo, tanto faz, ele está aí. Tanto faz, ele está aí. Esse anel não vai impedir que eu traia o meu marido se eu não compreender o que é aliança. Esse anel não vai impedir que o meu marido me traia se ele não entender o que é aliança. Mas a gente trai o Senhor todos os dias. A gente quebra a aliança com o Senhor todos os dias. Todos os dias o Senhor precisa pegar os pedacinhos das nossas alianças e juntar de novo e dizer: não, meu filho, não, minha filha, eu tenho um compromisso com você e eu quero que você permaneça tendo um compromisso comigo. Não podemos, irmãs, porque legado, pode passar para mim, Bel? Legado é aquilo que nós deixamos para a posteridade. E como é que vai ser a geração que deixaremos para a posteridade? Que geração será essa? Como nós nos temos motivado, irmãs, as nossas meninas, como nós temos ensinado as nossas meninas, as nossas irmãs a continuarem aliançadas com o Senhor. Na sua igreja tem CBN mulher, não tem? As menininhas de 2 anos, elas fazem parte da CBN mulher? Os bebês fazem parte da CBN mulher? As moças fazem parte da CBN mulher? Essa mocinha aqui, ó, levanta aí, mocinha. É você. Essa é a Isabelle. Isabelle, ela recebeu um legado da família e da igreja. Ela está na CBN desde sempre, né, Beli? Pode sentar, amor, obrigado. Foi Miriam Mirim, ainda é porque ela ainda é adolescente, mas hoje ela faz parte do ABA, Ministério ABA de Dança da igreja. E tem um ministério dentro da casa do Senhor em seus 15 anos.
ela tem um ministério dentro da casa do Senhor em seus 15 anos. Mas não começou agora. Não começou agora. Começou na barriga de Simone. Começou nos primeiros passos, guiados pelo irmão Zé Lúcio. Começou no dia a dia, dia após dia, indo para a igreja, querendo sem querer. Quero não, mamãe. Vai. Hoje não. Vai. Ou vocês acham que sempre Isabelle quis ir para a igreja? Quis, Beli? Tu sempre quis ir para a igreja todo dia, Beli? Legado é compromisso, irmãos. Que tipo de esposo, que tipo de companheiro, de homem o meu filho vai ser? Todo dia quando eu vou para a escola, eu levo o Rafa para a escola. E a gente vai, eu falo Rafa, gente, vocês não imaginam. O meu filho de 11 anos, ele tem 1,70 m de altura. Ele está maior do que eu. Nós vamos de mãos dadas. E eu falo, aperte a minha mão, segura com força, porque um homem segura na mão de uma mulher com força. Bora? Como é que homem segura na mão de mulher? Com força, Rafael. Segura aí com força a mão de mamãe. E ele aperta. Chega na porta da escola e digo, olha lá, viu? Gentileza. Cuidado com você, cuidado com seus colegas e cuidado com as meninas. Tenha cuidado. As meninas, você não chega nelas nem para tocar. Menina precisa de cuidado. Cuide bem das suas colegas. Seja gentil. Seja homem, mas seja gentil. Todos os dias eu falo isso, irmãs. Todos os dias eu digo, Rafael, dê bom dia na portaria. Quando você entrar na portaria do colégio, dê bom dia. Tem dia que eu fico olhando de longe. Porque ele já está grande, né? Eu não chego na porta porque ele não quer mais que eu chegue até na porta, né? Claro. Né? Então eu fico de longe. Eu fico olhando para ver se vai haver uma saudação. E quando eu percebo que ele entra com tudo, eu pergunto a você, não devo... Ô, mamãe, esqueci, o Rafa, a educação não se esquece. Mas é algo, irmãos, que eu preciso estar falando todos os dias, porque ele está em formação. Ele está sendo gerado, ele está sendo formado, ele está sendo trabalhado. Ele vai chegar lá na frente, ele vai escolher, optar ser educado ou não. Mas a mãe dele ensinou isso para ele. Ele vai optar ser educado ou não, mas o meu legado eu estou passando. Pode passar aí, amor. Como nós temos influenciado as atuais gerações? O que é que nós temos gerado em suas mentes e em seus corações? Porque nós mulheres geramos legado para a família. E qual é o legado que nós geramos, irmãs? Nós geramos legado de fidelidade. O legado que geramos para a família é um legado de fidelidade. E o que é fidelidade? Fidelidade, irmãos, é a ação de ser fiel, é a ação de, independentemente das circunstâncias, você permanece naquilo que você foi ensinado, Timóteo. Lembra das primeiras letras? Lembra das instruções? Lembra da tua mãe na porta da escola dizendo para você ser educado e gentil? Permanece. O teu professor vai dizer que Deus não existe e você vai dizer, existe sim, porque eu creio e eu fui e eu recebi um legado da minha família que me fez conhecer Deus. As pessoas do mundo vão dizer, você é careta, você é assim, experimente isso, experimente aquilo, e você vai dizer, não, porque eu recebi um legado e o legado que eu recebi manda eu ficar longe dessas coisas. Independente das circunstâncias, precisamos gerar um legado de fidelidade. Precisamos gerar um legado, irmãs, de perseverança. Legado de perseverança. Perseverança, irmãos, perseverar é uma característica de quem persevera. É uma característica de quem insiste. É uma característica de quem não desiste, quem tem constância.
Antigamente, a gente tinha muito medo de mudar de emprego. Porque fazia o que com a carteira? Sujava a carteira. O pastor, do meu tempo. Pastor volta do meu tempo. Sujava a carteira. O empregador pegava a sua carteira lá e olhava, ó, passou 2 meses em um emprego, passou 1 ano em outro emprego, passou 6 meses em outro emprego. Não tem constância. E quando uma coisa não tem constância, irmãos, ele não cria amadurecimento, ele não cria raiz, ele não cria estrutura. Precisamos ser constantes em nossas falas, precisamos ser constantes em nossos princípios, precisamos ser constantes em nossa fé, igreja. A minha família precisa entender o motivo da nossa fé, o motivo da nossa crença, o Deus que nós conhecemos, o Deus que nós servimos, para que permaneça e não saia, e não caia, e não desista, e não volte, e não abandone. Começa do meu legado de perseverança. E, finalmente, para terminar, para concluir, nós temos um legado que é o tema da nossa mensagem, de compromisso. Um legado de compromisso. Um legado estabelecido. Não tem como correr disso mais. Não tem como voltar atrás. Não tem como abrir mão. A palavra do Senhor diz que você estabeleceu um compromisso, ou você colocar a mão no arado e voltar para trás, o que é que acontece? Não é digno de estar no reino dos céus. Você tem um arado em sua mão, minha irmã. O Senhor colocou um arado em sua mão. Sabe o que é interessante do arado? Não sei se... Aqui Barreiras é a terra das grandes fazendas. Gente, eu vi umas imagens assim fantásticas, umas fazendas assim, coisas de outro mundo que tem aqui nessa região. Só que aí essas grandes fazendas, elas usam maquinário. Mas antigamente, no tempo dos nossos avós, bisavós, eles usavam um objetozinho que era guiado pelo boi, né? Aquele arado que era puxado pelo boi. Mas o fazendeiro, ele tinha que ir ali atrás, dando a direção do arado, dando a direção para que aquele arado não saísse do lugar e aquele lugar ficasse torto, aquele arado ficasse desnivelado, precisava ser reto. Você tem um arado em sua mão, não olhe para trás. Você tem um compromisso, não quebre o seu compromisso. Você fez um acordo com o Senhor. Não abra mão desse acordo, porque o Senhor não vai abrir mão de você. O Senhor não vai abrir mão da sua família. O Senhor não vai abrir mão da promessa que Ele tem para a sua casa, irmã e irmão. Josué 24:33, eu achei isso lindo. Não sei se sua versão está assim, mas na minha versão diz: inclina o coração exclusivamente para o Senhor, Deus de Israel. Você tem um acordo nada mais nada menos com o Senhor que fez os céus e a terra. Ele honra os acordos dele. Ele vai honrar o acordo dele com você. Permanece, persevera, minha irmã e meu irmão. Volta os teus olhos para o Senhor. Diga sim, Deus, eu serei testemunha. Eu não vou voltar, eu não vou deixar. O meu coração, ele vai se inclinar exclusivamente para o Senhor, como fez a mulher de Betânia. Como fez a mulher de Betânia, que abriu mão da sua maior preciosidade para colocar nos pés do Senhor. O seu coração era exclusivo do Senhor. E quando o nosso coração é exclusivo do Senhor, irmãos, a nossa família também vai ser, porque é promessa do Senhor para as nossas vidas. Mas ainda não é, irmã Silvana. Meu marido ainda está lá, meu filho ainda está lá. As coisas não estão indo nada bem.
É luta em cima de luta, é provação em cima de provação. É guerra todos os dias. Eu já pensei em desistir, eu já pensei em abandonar, já pensei em olhar para trás. Mas não se esqueça, meu irmão, nesta manhã, o Senhor está nos colocando diante dEle, para que a gente mais uma vez possa dizer: não, Senhor, eu vou permanecer porque eu tenho um compromisso, eu não vou abrir mão, eu vou perseverar, porque eu tenho um legado de fidelidade, eu tenho um legado que eu não vou abrir mão dele. A minha família é tua, Senhor, e eu vou me levantar diante do inimigo e dizer: não abro mão daquilo que o Senhor me deu. Não abro mão daquilo que o Senhor me deu. Glória seja o nome do Senhor. Este é o legado de Deus para a nossa família. Este é o legado do Senhor para a sua família. Eu quero que você se levante nesse momento. Eu queria pedir generosamente, carinhosamente, que você se levantasse nesse momento. Salmo 78. Salmo 78, versículo 1 diz assim: dai ouvidos ao meu povo. Coisa linda, né? Dai ouvidos ao meu povo, a minha lei, a minha palavra, a minha instrução, ao meu mandamento, a minha promessa, a minha aliança. Dai ouvido ao meu povo, inclinai os teus ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proferirei obscuros provérbios antigamente, os quais ouvimos e conhecemos, nossos pais nos contaram. Nós não os esconderemos de seus filhos, mostrando à geração que está por vir os louvores do Senhor e a sua força e as suas obras maravilhosas que Ele fez. Pegou aí? Nós não esconderemos de nossos filhos, nós mostraremos às gerações que estão por vir os louvores do Senhor, a força do Senhor, as obras maravilhosas que o Senhor fez, porque esse é o nosso legado. Esse é o nosso legado. Feche seus olhos e eleve o seu coração ao Senhor. O salmista diz: elevei meu coração ao Senhor. Olhei para os altos montes e perguntei: de onde vem o meu socorro? É engraçado que ele não olha para o lado, ele não olha para trás, para o passado, ele não olha para as histórias que se foram, ele não olha para as mágoas, ele não olha para as dores, ele não olha para o desespero, ele não olha para as aflições, ele não olha para aquilo que deu errado, para aquilo que não deu certo, ele não olha para aquilo que não aconteceu ainda, mas ele olha para os montes onde está o Senhor, porque é de lá que vem o socorro, é de lá que vem a salvação, é de lá que vem a restauração, é de lá que vem, irmãs, o resgate, é de lá que vem a promessa cumprida, é do Senhor, do Deus ao qual servimos, do Deus com quem nós fizemos uma aliança. Oh Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã mais uma vez, assim como Israel se colocou diante do Senhor, colocando diante do Senhor o seu pecado, e chorando amargamente por ele, dizendo: nós nos arrependemos, nós queremos voltar novamente. Nós dizemos: sim, Senhor, nos perdoa, porque muitas vezes quebramos a aliança, porque muitas vezes faltamos com compromisso, porque temos uma dívida, Senhor, tão grande, mas também dizemos, Deus, e sabemos que todas as nossas dívidas já foram pagas lá na cruz do Calvário. É de lá, Senhor, lá do Gólgota, lá do sangue derramado, lá do sacrifício feito pelo Filho, pelo Cordeiro de Deus, que recebemos o nosso perdão, que recebemos a restauração, que recebemos, ó Deus, o renovo, que recebemos, ó Deus, a alegria. E nesta manhã, Pai eterno, eu quero te pedir, ó Deus, olha, Pai, o coração das tuas filhas nesse momento, ó Deus. Senhor, tu conheces as tuas servas, ó Pai.
O Senhor tem visto as lágrimas derramadas, ó Deus. O Senhor tem visto, Jesus, os dias de desespero, os dias de angústia. O Senhor tem visto, ó Pai, tudo, ó Deus, tintim por tintim. O Senhor não está escondido das tuas filhas. O Senhor tem visto o seu clamor, o Senhor tem visto, ó Deus, quantas vezes elas têm, ó Deus, corrido para Ti e tem dito, Deus, me ajuda porque eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, mas eu não quero quebrar a aliança, eu não quero quebrar o pacto, eu quero permanecer crendo, eu quero permanecer confiando, eu quero perseverar, Senhor, naquilo para que o Senhor me chamou. A minha família é Tua, Deus. O meu família é Tua, Senhor, meu esposo é Teu, meu filho é Teu, Senhor, a minha casa é Tua, Deus. Senhor, as coisas nem sempre estão como nós desejávamos que estivesse, Pai. Mas nada foge do Teu controle, Deus. Isso não é frase de efeito, isso não é palavra para nos elevar, mas é princípio. Oh Deus, é palavra do Senhor. Eu estou no controle da tua vida, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, eu estou contigo todos os dias. Eu estou contigo todos os dias. Deus, abençoe o teu povo, Pai. Obrigado pela tua palavra que se renova a cada manhã. Obrigado pela tua palavra que nos fortalece, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Deus, que nos anima e nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. E nós permaneceremos, ó Deus, servindo e obedecendo ao Senhor com a nossa família. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Malenilda.